Boa noite, meus amores do Centro Espírita José Diogo. Que bom estar aqui mais uma vez para matar a saudade de Ildomar, Vilminha, Sheila, Flaviano, cada um de vocês que faz parte desta casa de amor. Recebam o meu carinho, o meu apreço, a minha gratidão. E boa noite também a vocês que nos seguem pelo YouTube, que emanam carinho, amor para nós. Muito obrigada. E queremos dizer, né, que vem aí o nosso novo canal, que é o Vai na Arte. O canal onde vocês vão encontrar muita coisa boa. As minhas poesias, os meus quadros, enfim, todo o trabalho que nós fazemos, vocês vão encontrar no Vai na Arte e acompanhado de boa música, de gente muito boa, de conversa salutar, enfim, aguardem. E aqui estamos, né, a convite do Centro Espírita José Diogo, para conversarmos sobre o Evangelho. E o nosso tema hoje está contido no capítulo 11 do Evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo, no item A Lei de Amor, que é Por que amar? Mas antes de começarmos essa conversa de por que amar, vamos orar? Vamos tirar um instante para a gente elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar a Ele piedade, misericórdia. Pedir a Ele que nos acolha, que nos abrace, que nos ampare, que nos dê força, coragem, resignação para atravessarmos esses dias que parecem tão difíceis e que parecem passar lentos, mas que a misericórdia desse Pai infinito possa estar conosco constantemente, que possa amparar a todos nós, que possa acolher também os desencarnados, dando-lhe a força para seguirem a sua nova trajetória no plano espiritual. E vamos pedir esta clemência, esta piedade, essa misericórdia, dizendo: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que seja assim para sempre, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. E vamos conversar sobre por que amar, lembrando que já aprendemos que a lei de amor, ela resume toda a doutrina de Jesus. É essa lei de amor que deve nos impulsionar para frente, que deve nos conduzir à evolução. Por isso, nós precisamos entender o valor do amor. E hoje vem a pergunta: por que amar? Quando estamos vivendo num planeta onde muitas pessoas dizem que não vale a pena, que é tempo perdido, enquanto um outro lado defende fielmente essa necessidade de amar. Muitos não acreditam que esse amor é capaz de transformar e dizem: mas vivemos num mundo tão violento, por que eu vou amar? Por que amar quando eu sirvo e não tenho retorno? Por que amar quando as pessoas são tão ingratas? Por que amar quando parece que o bem e a caridade aos poucos se esfria no coração das pessoas? Por que amar
quando não consigo acreditar sequer nas religiões? Por que amar quando não consigo sequer acreditar nas palavras dos homens que falam uma coisa e vivem outra? Por que amar quando há no planeta um jogo de interesses tão grandes, aonde o bem-estar da humanidade parece ficar de lado e as pessoas se questionam: vale realmente a pena acreditar no amor? Vale realmente a pena amar? E é como se a humanidade, como se uma grande parte das pessoas gritassem, dissessem para nós: me convença de que amar vale a pena. E vem o Evangelho do Cristo para nos provar que amar ainda é o melhor caminho, ainda é a melhor opção, e nos convidar para exercer esse amor nesses dias tão sofridos, nesses dias tão conturbados, aonde nós vivemos ou estamos vivendo com medo uns dos outros, porque no planeta se espalha a contaminação e nós já não ficamos à vontade na presença um dos outros e temos que carregar na face a máscara que esconde o nosso sorriso, que sufoca as nossas palavras. Mas, mesmo assim, nós precisamos caminhar. Nós precisamos nos escudar nas palavras do Mestre Jesus para entendermos que hoje nós estamos vivendo o grande desafio de amar mais o nosso semelhante. Pelo distanciamento, estamos sentindo o grito dessa necessidade. Estamos ouvindo a carência que mora nas almas das pessoas e só o amor pode acalmar essa tempestade que balança o coração das pessoas. Só o amor pode apaziguar a ansiedade que mora também em cada lar, a expectativa que ronda os passos de cada ser. Nunca precisamos tanto de Jesus Cristo como agora, para que nos fortaleça, para que nos encha de uma resignação ativa, para que fortaleça os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Por isso que nós precisamos entender que amar é um antídoto para os nossos males. Mas quando falamos nessa necessidade de amar, não nos referimos tão somente a esse querer bem que faz com que nós despejemos palavras dóceis sobre os nossos semelhantes. Quando falamos dessa necessidade de amar, nós estamos nos referindo ao procedimento na vida. E a essas pessoas que dizem: me convençam de que amar é bom. Nós dizemos: devemos amar, porque é o amor que irá curar o nosso planeta. Mas esse amor exercido de forma plena, através da atitude de cada dia. Porque para o mundo ser reajustado, nós precisamos de valores aplicados. E esses valores, eles só serão aplicados na Terra através de homens de bem, através de pessoas conscientes do seu dever a cumprir. Aí entra esta lei de amor.
Aí entra todo o convite do Mestre Jesus no Sermão da Montanha, quando nos convidou às bem-aventuranças e nos disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque para manter o equilíbrio é preciso ter amor em largueza, para saber perdoar, para saber dar a oportunidade ao seu irmão, para calar a crítica, porque a crítica destrutiva, ela não favorece ao progresso. Passamos a sentir a necessidade de aprendermos a analisar as coisas, aí deixamos de ser críticos, mas só o querer bem, só o querer bem, só a veia do amor é que vai fazer com que nós possamos ter essa percepção para utilizarmos com destreza a misericórdia, que é parceira da piedade, da compaixão, de tudo que nós estamos precisando exercer nesses dias que estamos vivendo. Olha como que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. Ele faz parte porque o amor é um conjunto de virtudes, é um conjunto de atitudes aplicadas a cada dia. Então nós não entendemos o amor ou não entenderemos se não compreendermos e abraçarmos a misericórdia, a indulgência, a benevolência. Quando o amor chega para nós, ele nos traz o seu decálogo e nós passamos a atuar com justiça. Por isso Jesus nos disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque quem ama consegue aplicar a justiça de maneira correta. A sociedade se reajustará através dos seres que utilizarem da benevolência e da justiça. E aí nós não veremos tantas violências aplicadas a seres indefesos, a criaturas desarmadas. Nós não veremos tanta violência sendo exercida no silêncio dos lares. Nós não veremos tantas crianças perecendo nas mãos daqueles que devem protegê-las. Nós não veremos os nossos idosos também sofrendo nas mãos daqueles que deveriam ser gratos porque foram criados, amamentados, amparados durante toda uma vida. Não veremos os nossos idosos arrojados nos asilos, porque esse amor-justiça fará com que nós compreendamos a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro e dar sempre aquilo que nós queremos receber para os nossos irmãos. Aí nós vamos vendo o reajuste sobre a face da terra à medida em que nós vamos compreendendo por que nós devemos e precisamos amar. Nós não veremos mais, como nos dias de hoje, essa preocupação tão grande com os jovens que não estão entendendo a necessidade de se precaverem contra a pandemia. Nós não vamos ver o egoísmo gritante na veia das criaturas, porque elas entenderão o seu papel dentro daquela fala do Mestre Jesus quando diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas os aflitos que sabem compreender a sua própria dor e respeita a dor do outro. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Aí nós vamos perceber como o amor está em tudo. É esse germe latente que está em todas as criaturas, mas que muitas vezes nós não queremos dar passagem para ele. E vamos encontrando razões e motivos para desamar. Vamos vendo as criaturas cada vez mais querendo
receber algo em troca para doarem-se. Quando esse amor, ele conversa conosco e diz que quando o nosso olhar, ele realmente se ilumina para enxergar o que deve ser visto, nós nos modificamos e não vamos encontrar criaturas vivendo em um planeta de maneira egoísta. Não vamos querendo defender o nosso território sem nos importar com o território alheio. Não vamos valorizar mais a matéria do que o espírito. Não vamos favorecer mais as construções materiais do que a construção na própria alma. Aí, quando este amor chegar na luz da nossa compreensão, será fácil controlar qualquer pandemia, porque esse amor impedirá o crescimento, a evolução, porque o cuidado será tal que nós saberemos nos proteger e proteger aos outros. Então o Evangelho vem conversar conosco e dizer: parem, pensem um pouco, revejam seus conceitos e percebam que esse mundo não melhora se vocês não aprenderem a importância do amor, se continuarem dizendo que esse sentimento é para ser exercido daqui a milênios e que jamais conheceremos esse amor, porque o amor é algo que não se descreve ainda na Terra, porque não temos palavras para descrevê-lo. Enquanto continuarmos com essa visão pequena, acanhada, achando que os sentimentos nobres nós não podemos exercer, nós sofreremos ainda e muito. O amor, nesta noite, nos sacode e diz para nós que nós devemos amar porque o amor está em tudo, em todas as situações da vida. Nós só exercemos bem a nossa profissão se tivermos amor a ela. Porque através do amor à profissão nós respeitamos o nosso semelhante. Nós, a partir do momento em que entendermos que Ele está em tudo, ninguém perecerá largado nos bancos de uma UPA. Ninguém perecerá por falta de atendimento. Ninguém receberá a indiferença aonde quer que chegue. Porque nós teremos feito um trabalho conosco, porque até agora nós estamos esperando que o amor venha do outro. E quando esse amor não vem, nós reclamamos e ficamos perguntando: por que eu vou amar? Fulano não me ama? Não vejo um gesto de bondade de fulano para comigo. Por que que eu sou bom, se a vida não é boa para comigo? Nós estamos sempre buscando razões para fazer o que é nossa obrigação. Quando fazemos o que é correto, ali o amor está. Não esperemos beijos e abraços para então dizer fulano ama, fulano gosta. Não. O amor às vezes está na firmeza, mas numa firmeza produtiva, que faz com que o outro caia em si. O amor está na proteção equilibrada e não no protecionismo que prejudica, mas naquela proteção que diz: eu não dou a você o que você está me pedindo, porque se eu lhe der você vai se prejudicar e você não precisa disso agora. Aprenda, se reestruture e ganhe condição para ter o que me pede. Então, a partir desse momento, nós saberemos lidar com os nossos filhos, porque não faremos vontades exacerbadas, não prejudicaremos e nem formaremos criaturas egoístas, porque é com essa visão equivocada de amor que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Ninguém entende ninguém, ninguém obedece ninguém, ninguém compreende nada e estamos vivendo o quê? Nesse caos. Querendo justificar muitas vezes o que aí está acontecendo para retirar o nosso livre-arbítrio de cena e deixar tudo nas costas da espiritualidade. E estamos vivendo assim,
como se estivéssemos num barco à deriva, cada um agindo por si mesmo na intenção de acertar. Quando se houvesse a união, o amor, tudo se modificaria. No livro Jesus no Lar tem uma historinha que o anjo ele vem à terra e ele traz as sementes para os homens, que são sementes de luz, que dariam a árvore dos frutos de ouro. E esses frutos seriam suficientes para trazer prosperidade, harmonia, crescimento à terra. Só que essas sementes elas foram distribuídas e cada um, quando pegou essa semente, quis a árvore só para si. Queria plantar para que a árvore crescesse e ele só usufruísse, esquecendo que cada um era detentor de uma coisa. Um era detentor do adubo, outro da boa terra, outro da água, outro tinha um local mais iluminado, outro tinha a condição de arar a terra. Só que, quando se apossaram da semente egoisticamente, quem tinha o adubo não tinha a água suficiente. Quem tinha água não tinha a boa terra, e assim sucessivamente. Ou seja, egoisticamente, os homens continuaram lutando para que essa semente florescesse, mas sozinhos a árvore ela não vingou da maneira necessária. Então Jesus traz apontando para a nossa terra. É o que nós estamos vendo aí. Todos nós temos capacidades incomensuráveis. Todos nós temos dons diversos, temos talentos que, sendo utilizado com amor, unindo-se a outros tantos talentos, é capaz de produzir o equilíbrio na terra, de produzir a prosperidade, o progresso. Não estamos nem falando de uma transformação angelical na terra, mas de uma transformação possível. Observem que quando os homens se juntam, quando lembram dessas sementes e lembram que é preciso estarem unidos para fazerem alguma coisa, nós vemos, através da informação, o que eles conseguem. Aí nós vamos encontrar, lá no interior, aonde a seca bate a porta, nós vamos encontrar algum local aonde a união dessas pessoas conseguiu levar um aparato que o resultado foi o quê? Água para uma pequena comunidade ou para irrigar um certo trecho de terra para que essa terra florescesse. Ou seja, da união. Mas dessa união sincera, porque o Evangelho sempre fala que muitas vezes nós queremos uma união gananciosa, uma união cheia de interesses, aonde nós não nos preocupamos com o outro, nem com o resultado daquela união, mas nós queremos ali estar unidos num processo, num projeto, num trabalho, para retirar o lucro, a vantagem que dali virá. Nós estamos vendo a prova disso aí, enquanto um, movido pela lei de amor, diz que é o responsável pela Organização Mundial de Saúde, quando ele chega e diz, olha, a vacina deve ser um bem comum. Ele, nessa hora, ele está tirando a boa semente do tesouro do seu coração para expor essas palavras? Sim. Ele está agindo com amor, com caridade, com justiça, quando ele diz, se o mal é mundial, que a cura venha e todos tenham acesso. A lei de amor sendo utilizada aí neste momento. Mas o que é que nós estamos vendo? Outros tantos, numa correria desenfreada, sem querer se compactuar a este pensamento, sem se aliar, porque um grupo se juntou, mas outro disse que não iria se juntar. Olha a questão que Neio Lúcio traz no Jesus no Lar, com relação às sementes da árvore de luz, das sementes de luz da árvore que dá frutos de ouro. Então a gente observa. Então esses estão correndo
Porque eles estão visando um lucro para vender as doses. A lei de amor entra aí quando o planeta sofre, as mortes são crescentes em todos os cantos, e eu consigo essa vacina e eu vou vender. A lei de amor entra aí. Aí nós estamos vendo a olhos vistos por que amar. Porque quando o amor ele se desenvolve em nós, aonde nós pisarmos, a nossa ação será positiva. A nossa ação, o nosso pensamento será sempre de progresso. Nunca de um interesse exacerbado, um interesse pessoal. Nunca vai ser uma ação egoísta. Aí eu sempre falo, né? Aquela velha mensagem de se um copo d'água te mata a sede, por que querer um rio passando no fundo do seu quintal? E nós ainda estamos com esse pensamento. Não estamos nos vendo como um planeta aonde nós moramos neste planeta. Nós ainda estamos vendo como se estivéssemos divididos, cada um em sua casa. Cada país, né, é um lar. E cada um brigando para defender o seu melhor pedaço, para que a maior parte de alimento chegue para a sua casa. E ainda há aqueles que não conseguem trabalhar para alimentar sua própria casa, porque vive no palco da distração, como nos diz Emmanuel. Então nós vamos entendendo por que nós precisamos amar. Amar é o caminho da modificação, porque traz a consciência do bem, desperta o homem para que ele use o seu raciocínio de maneira clara, de maneira justa, avaliando sempre a sua atuação no mundo. Já vemos isso em alguns, sim, mas ainda não se tornou maioria. Quando se tornar maioria, nós seremos criaturas mais justas dentro das próprias religiões, que nós vemos que muitas vezes o amor não impera entre os irmãos. E ainda estamos muitas vezes no jogo do interesse também. Querendo nos destacar, querendo aparecer, querendo isso, querendo aquilo, e aí nós vamos nos complicando. Amar hoje é uma necessidade. Quando nós dizemos que estamos precisando do Cristo, muito mais do que em qualquer outro tempo, é como se disséssemos para nós mesmos: precisamos fazer alguma coisa para que ele se aproxime. Porque falar dele é fácil, pregar sua palavra muito mais. Mas nós não podemos nos mantermos como sepulcros caiados. Precisamos modificar, sair dessa ideia das aparências falsas, porque foi o próprio Cristo que disse: se me honras, vivas o meu mandamento. Essa é a palavra de ordem. E ninguém consegue viver o Cristo sem amor. Então nós precisamos sair do engano, cortar as ilusões, olhar a realidade de frente e pararmos de estar dizendo: mas a espiritualidade vai resolver tudo, mas está tudo sob controle. A espiritualidade sabe o que está fazendo. Nós precisamos é ter paciência e esperar. Sim, precisamos ter paciência. A espiritualidade sabe de tudo. A espiritualidade sabe o que faz, mas ela não pode fazer milagres. Nós precisamos nos movimentar enquanto cidadãos do mundo. Não é um religioso dentro de um templo orando meia dúzia de Pai Nossos, não. Mas cristãos que se transformem em cidadãos de verdade, que exerçam o seu papel no mundo, dentro das suas profissões, que exerçam o seu papel como pais de família, que exerçam o seu papel como irmãos. É dessa maneira que nós vamos modificando o cenário que aí está. E é dessa maneira, sabendo da responsabilidade que nos cabe, que esse germe do amor ele vai se acendendo dentro de nós,
porque nós vamos ganhando responsabilidade e sabendo que não podemos viver enganando a nós mesmos. Por isso a interrogação das nossas consciências, para encontrarmos lá as leis de Deus estabelecidas. Por isso é preciso, sim, falar de amor, porque há aqueles que dizem, mas falar desse sentimento é uma coisa que a gente ainda não tem condição de viver. Temos sim. Porque a gente começa a exercer o amor nas pequenas coisas. Ninguém quer fechar os olhos e abrir santo e de asas com coroas, não. Nós queremos fechar os nossos olhos e abrir, tendo a certeza de que nós podemos fazer boas coisas e que boas coisas só faz quem ama. Porque o amor, ele traz o ajuste e o reajuste. Ele traz o desejo de servir com critério. Ele traz para nós o cuidado com o outro. Quantas coisas inseridas numa só palavra que nós não queremos nos deter para aprender e ficamos sempre nos perguntando, mas por que amar? Por quê? Não importa se o outro é ingrato, não importa o que o outro faz ou diz. Importa é que nós descubramos que nós precisamos amar, porque é este amor que vai nos fazer mais leves. Porque é este amor que vai nos colocar na visão dos espíritos benfazejos. Porque é este amor que vai transformar as nossas vidas. Porque é este amor que vai acordar em nós o valor da nossa reencarnação, que vai desenvolver em nós o respeito aos nossos irmãos, que vai fazer com que nós sejamos cumpridores dos nossos deveres. Nós falamos, cantamos, enaltecemos esse amor, mas agora é hora de sairmos para viver de fato tudo o que ele nos apresenta. Uma palavra tão pequena, amor, mas que guarda em si bondade, benevolência, respeito, caridade, piedade, compaixão, misericórdia, resignação, coragem, fé, esperança. Observemos, indulgência, cada coisa que nós vamos, ou melhor, cada atributo que nós vamos descobrindo no amor e que nós vamos exercendo, nós vamos nos melhorando, nos melhorando, nos melhorando. Precisamos, meus irmãos, modificar a história, porque de há muito, quando nós lemos sobre os seguidores de Jesus, nós vamos encontrar aqueles que se dedicaram, se sobressaíram e se tornaram espíritos valorosos. E vamos encontrar também aqueles que brincaram, que tripudiaram, que não respeitaram os seus ensinamentos e guardaram só no verbo, sem atitude. Precisamos ser aqueles que agem, aqueles que transformam, aqueles que têm consciência, porque lembremos que sem amor nós vamos estar na categoria daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que não entrarão no reino dos céus, porque as suas consciências, elas não estão limpas, porque nós sabemos quando erramos, nós sabemos quando agimos com indiferença, quando agimos sem amor, quando atuamos sem respeitar o direito do outro. Todos nós sabemos. A criatura mais rude, ela pode se comprazer no erro, mas ela sabe que o erro é um erro. Nós sabemos, porque essa lei estabelecida, sabe, esse aguilhão que é a voz da consciência, está ali conversando conosco o tempo todo. Portanto, meus irmãos, por que amar? Porque ainda é o melhor caminho, ainda é a melhor atitude. Porque amar porque o Cristo, quando veio ter conosco, ele veio justamente para acordar em nós esse sentimento. E não nos pediu muito, não.
pediu que nós fôssemos fazendo pouco a pouco, a cada dia. É não cuidar, ó, de uma plantinha, é numa casa bem varrida, é não cuidar de um filho, é num amor ao semelhante, socorrendo-lhe nas necessidades. Por isso o Evangelho é cheio, pleno de passagens amorosas, como se dissesse acorde para amar. Porque foi esse amor que libertou a mulher adúltera. Foi esse amor que soergueu Maria de Madalena. Foi esse amor que oportunizou a nova vida de Zaqueu. Foi esse amor que fez Paulo ser quem é na sua transformação. Esse amor que fez com que a história do samaritano ela esteja viva até hoje conosco, símbolo maior da caridade, mostrando que é esse amor de parar na estrada para socorrer o outro, porque amanhã nós poderemos ser aquele que está caído na estrada e vamos precisar de socorro, estabelecendo-se aí a lei de causa e efeito. E precisamos gerar uma lei de causa e efeito boa, positiva, para o bem. Chega de lei de causa e efeito que venha trazer sofrimento, que venha trazer angústia, que venha tirar de nós o que nós conquistamos ontem pela nossa má ação. O passo daqui para frente deve ser renovador, o passo daqui para frente deve ser outro. Então, abracemos a causa primeira do Cristo. Amai aos teus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amor em todas as questões da vida, de diversas formas e maneiras, mas sempre nos levando para a frente e para o alto. Então, meus irmãos, que nós possamos abrir as nossas consciências e realmente nos vestirmos de coragem e fazer o que é necessário por nós mesmos para que tenhamos um amanhã mais leve, para que a vida hoje ela seja mais tranquila, para que não vivamos assaltados pelo medo, mas que saibamos que o amor, ele transforma, ele cobre a multidão de pecados. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie, que nós possamos caminhar com fé, né? E como já diz o dito, que na dúvida vai na fé, porque a fé, ela há de nos dar o que precisamos para amar, para fazer valer os ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Portanto, caminhemos e sigamos em frente, amando hoje e sempre. Paz em todos os corações.